aqui no canal Historinhas da Tia Jo. Eu me chamo Joana de Lima, você está no quadro Livros e Autores e hoje será a entrevista com a autora desse livro, a história que eu contei no domingo passado, que é Um Gato Diferente. A convidada especial de hoje é a Kátia Centinaro. É importante que você assista o vídeo até o final, pois essa é a primeira parte do vídeo da entrevista que eu fiz com ela. Após esse vídeo, eu quero ver se eu consigo deixar no final o link já para você clicar a segunda parte do vídeo da entrevista com a Kátia. Mas caso você não encontre no final desse vídeo o link, eu vou deixar também disponibilizar o link da segunda parte da entrevista com a Kátia aqui embaixo na descrição. Tá certo? Tá combinado? A entrevista que ela deu ao canal é de muita importância. Inclusive, se você é professor, professora, ela vai disponibilizar atividades para você fazer com as crianças, vai te passar como você vai encontrar essas atividades. E então o segundo vídeo também está muito interessante da entrevista, e tanto quanto o primeiro, tá bom? Todos vão gostar. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. É muito importante para o canal das Historinhas da Tia Jo para que ele possa crescer, tá bom? Então, seja bem-vinda, Kátia, aqui no canal Historinhas da Tia Jo. Oi, pessoal. Meu nome é Kátia Centinaro. Agora eu estou escrevendo histórias para crianças, livros infantis. Eu nasci em Araras e moro em Campinas, no interior de São Paulo. Eu hoje sou jornalista, já trabalhei com assessoria de imprensa e já trabalhei também num grande banco. Quando você era criança, Kátia, você gostava de ler livros? Tem algum livro que te marcou na tua infância? Desde criança eu gosto de livros, eu gosto de ler, gosto de escrever. Eu lembro que quando eu era pequena, a minha tia, eu tinha uma tia muito querida, minha tia Maria Luísa, que eu chamo de mama, como se ela fosse minha segunda mãe, que eu a considero assim. E eu era criança, ela me dava de presente livros infantis, né? Livros para eu ler, sempre que eu me comportava bem na escola. Então, quando eu ia bem na escola, assim, não ia bem nas notas, porque eu era uma boa aluna desde pequena, mas quando eu me comportava, porque eu gostava muito de conversar. Aí, quando eu me comportava bem, tirava 10 de comportamento, na minha época tinha nota de comportamento, aí a minha tia me dava um livrinho. Então, eu fazia de tudo para ganhar esses livrinhos que ela me dava. Minha mãe também sempre comprou livros pra gente, muito gibi. A gente leu muito gibi também quando a gente era criança, quando a gente viajava, que a gente ia para São Paulo. A minha mãe, na casa dessa minha tia, da tia Mama, a minha mãe sempre fazia a gente escolhia, né? Deixava a gente escolher um gibi, ou era da Mônica ou era da Luluzinha. E a gente ia lendo pelo caminho. Aí a gente lia bem devagar, né? Para fazer o gibi render na viagem. Lógico que acabava antes, né? Porque demorava bastante pra gente de Araras para São Paulo. Mas eu sempre gostei de livros, sim, desde criança. E aí a gente tinha a coleção de Monteiro Lobato em casa também. E eu gostava bastante de ler. E de escrever também. Ainda falando sobre os livros, dois livros que me marcaram quando eu era criança, que eu ganhei da minha tia. Um foi a história do burro, do velho e do menino, que eles estão passeando, né, passando por vários vilarejos e cada hora eles estão numa posição. O menino em cima do burro, o senhor puxando, depois o mais velho que vai no burro, o menino puxando e todo mundo vai dando opinião da vida deles, né? Aqueles palpites que não interessam muito pra gente. Isso me marcou bastante, da gente ter a nossa própria opinião e não seguir tanto o que os outros falam, né, da gente. E também a galinha ruiva, a história da galinha que vai, planta o milho, depois ela colhe, ela faz o bolo, aí ela pede ajuda para os amigos e os amigos não ajudam, né? Só querem depois comer o bolo no final. As histórias marcam a gente, né? Eu acho que as histórias que a gente lê na infância, elas marcam a vida da gente depois, a gente vai sempre lembrar.
E Monteiro Lobato também. Eu gostava muito das aventuras de Narizinho. Narizinho eu gostava bastante. Que legal, Kátia, saber que você já tinha acesso aos livros. É muito importante que os pais, os educadores, quem estiver com essa criança, incentive a literatura, né? Que ela possa ter acesso a livros e livros de qualidade, que ela possa aprender lições de vidas importantes, né? Através da literatura e tudo mais que os livros oferecem. Então, nos conta, né? Como é que iniciou a sua carreira literária? Como eu iniciei minha vida assim literária, é engraçado, porque assim, eu escrevo desde que eu sou, eu escrevo assim, eu escrevia poesias quando eu era criança, adolescente, né? Tinha uns 12, 13 anos eu comecei. Eu tive uma professora de português muito boa assim de redação. Ela estimulava muito a gente a escrever, né? A ler e a escrever. Então eu gostava muito da aula dela, amava essa professora, Dona Maria José, lá em Araras, Maria José Finardi, que já faleceu, infelizmente, e ela era uma excelente professora e ela estimulava então a gente a escrever. Aí uma vez eu participei de um concurso de redação na minha cidade e eu fiquei em segundo lugar na cidade, né? Entre as escolas municipais, as escolas que participaram, eu fiquei em segundo lugar. E depois disso eu comecei a escrever poesias, assim, poesia simples, óbvio, né? Era criança, era adolescente. Aí eu, depois de um tempo eu parei, depois vem a vida, eu comecei a trabalhar, entrei num grande banco, a vida fez outros caminhos, trabalhei por mais de 30 anos num grande banco também, na assessoria de imprensa, como jornalista. Fiz jornalismo porque gostava de escrever, meu sonho era esse, sempre foi esse, de escrever, né? Aí eu passei, quando eu me aposentei, agora que eu estava para me aposentar, eu entrei para um grupo de trovadores aqui em Campinas, comecei a escrever mais poesias no geral e comecei a escrever as histórias para criança. Onde eu comecei mesmo foi fazendo poesias para pets, que eu chamo de pet poema. São poesias para cachorro e para gato, personalizadas. Então, como que funcionava, né? Eu comecei isso em 2016. Como que funciona? A pessoa me passa como é o bichinho dela, o que ela gosta nele, o que ela não gosta, a profissão, alguns detalhes tal. E eu faço uma poesia para aquele bichinho específico para aquela pessoa. Então, quem gosta, quem ama o animal, acaba que até se emociona demais quando ganha um presente desse. Porque geralmente as pessoas dão de presente, né? A pessoa sabe que a outra pessoa gosta muito do bichinho que ela tem e encomenda um presente. Então essas poesias começaram a ser feitas assim, para os pets, né, por encomenda. Aí o que aconteceu? Esses poemas que eu fiz, que foram vários, assim, se eu compilar hoje, acho que tem mais de 100, mais de 150 poemas, pet poemas, eles viraram um livro. Foi o meu primeiro livro. Então, que foi através de um projeto que teve patrocínio do ICMS, do Governo do Estado de São Paulo, do PROAC ICMS. Foi um projeto feito em conjunto com uma grande amiga minha de Araras, a Maria Elisa Melari. Então, começou minha carreira assim, com compilando, né, os pet poemas num livro. E aí eu vi o que aconteceu. Eu vi que as crianças gostavam do pet poema, que agradava demais, as crianças se identificavam com as poesias, né? E com as fotos, dos bichinhos e tal. Aí eu passei a escrever outros livros voltados para a criança e também sempre voltado para essa área animal, vamos dizer assim. Os meus personagens ou são bichos ou estão ligados a um bicho, e foi assim que eu comecei. E qual foi a inspiração para escrever esse livro, Um Gato Diferente? Aí, como eu estava dizendo, né? A minha inspiração sempre vai assim para essa área pet, de bichos, tal. E aí, essa história que eu lancei agora, Um Gato Diferente, é o meu segundo livro. Ele agora é ilustrado, o primeiro era com fotos. Esse tem a ilustração do Ante Pereira. E a história, a inspiração para escrever foi da minha infância. Eu acho que a gente pega muita coisa da infância, né? A infância da gente, de todas as pessoas, é recheado de aventuras, né? Independente se a pessoa teve uma infância
mais difícil, né? Muita gente tem uma infância mais difícil, às vezes é obrigada até a trabalhar mais cedo, mas é sempre cheia de aventuras. E a infância é uma idade mágica, idade da alegria, dos sonhos. E aí essa história é a história, na verdade, da minha irmã, é a história de uma menina que quer muito ter um gatinho, ganhar um gatinho de bichinho de estimação. A minha irmã, quando eu era criança, queria muito um gato, né? E a gente não tinha, a gente tinha cachorro. E aí a gente ganhou de novo um outro bichinho. E aí eu lembro que quando ela ganhou, ela queria tanto um gato que ela viu, na verdade, era um piquinês, mas ela pegou o cachorro e falou assim: é um gato, que ela queria um gato, né? Então ela resolveu a questão. Ela queria um gato, ela ganhou um cachorro e ela deu o nome de gato pro cachorro. E era muito divertido em casa, porque a gente chamava gato, vem gato, e aparecia um cachorro. E aí na minha família, as pessoas que visitavam, os vizinhos, os parentes, eles achavam aquilo muito curioso, muito engraçado, porque como que pode um gato, aliás, um cachorro se chamar gato? Então a ideia a inspiração veio da minha infância. Espero que as crianças gostem, se identifiquem. E eu acho que elas vão se identificar, porque a questão de você ter um bichinho de estimação, você querer muito ter um bichinho, é um desejo de toda criança. Toda criança quer um bicho e às vezes nem sempre aquele bicho que ela quer é o ideal para sua casa, né? Quantas vezes a gente às vezes quer, por exemplo, um peixinho e a gente sabe, a mãe sabe que vai pegar o peixinho às vezes vai morrer, esses peixinhos que a gente ganha às vezes em festinha, a gente sabe que dali 2, 3 dias ele não vai sobreviver porque a gente não sabe cuidar direito, muitas vezes a gente não sabe cuidar daquele animal. Ou aquele animal causa alguma responsabilidade nova na casa que que as pessoas da casa não estão acostumadas, vão ter que se adaptar. Então, a questão de você ter ou não um bicho de estimação e qual bicho você escolher é uma questão muito atual. E eu acho que o livro vai ajudar nessa discussão na casa, né, para os pais poderem abordar esse assunto com as crianças. Se as crianças estiverem pedindo uma coisa que não é possível, nem apenas o animal de estimação. Às vezes a criança quer um brinquedo mais caro, ou quer um passeio, ou quer uma coisa numa determinada hora que ela não pode, né? Então, o livro vai iniciar essa discussão, eu acredito. E as crianças vão se identificar. É muito divertida a história. E a história é toda contada em versos, até uma coisa que tinha esquecido de falar. Ela é simples, é uma história curta, divertida e contada em versos, rimado. Então isso também chama a atenção da criança, principalmente da criança pequena, abaixo de 7 anos, aquela que está aprendendo a ler, que já está começando a ler sozinha, ela vai se interessar. Uma curiosidade, Kátia, a última ilustração é um gato ou um cachorro? Ah, Jô, a última ilustração, todo mundo me pergunta, é um gato ou é um cachorro? E aí, que a gente, né? O que se decide? Se a criança quiser que seja um gato, vai ser um gato. Se a criança quiser que seja um cachorro, vai ser um cachorro. Por isso que é uma ilustração meio misturada, né? Tem os dois elementos ali, tem elementos de cachorro e tem elementos de gato. A história real, aquilo que eu vivi na minha infância, era um cachorro que a gente deu o nome de gato. Mas vamos supor que a criança queira muito um gato e para ela a história terminou que a criança ganhou um gato e aceitou o gato daquele jeito que ele era, pode ser um gato. Se ela achar que é um cachorro, vai ser um cachorro. Porque hoje o mundo é assim, né? Aberto, cheio de possibilidades e cheio de ideias. A gente não tem que limitar nada. A gente tem que abrir cada vez mais a mente das crianças e elas são capazes de ter essa massa crítica, de imaginar, de sonhar. É para isso que a gente faz, né? Para isso que se faz literatura.